Olá, pessoa incrível, preciosa. Eu tô aqui para compartilhar com vocês uma palavra que Deus trouxe ao meu coração e que por vários dias ficou me chamando a minha atenção, porque acho que Deus estava agitando as minhas águas, então eu quero compartilhar essa palavra com vocês. E eu sei que para a vida de alguém vai fazer sentido. E essa palavra está em João 5, de 1 a 9. Fala assim: Tempos depois, houve outra festa, e Jesus estava de volta a Jerusalém. Perto da Porta das Ovelhas, havia um tanque chamado Betesda, em aramaico, com 5 pavilhões. Centenas de doentes, cegos, aleijados, paralíticos, ocupavam esses pavilhões. Um homem inválido estava ali, havia 38 anos. Quando viu, estendido ao lado do tanque, sabendo por quanto tempo ele estava ali, Jesus lhe disse: Você quer ficar bom? O homem respondeu: Senhor, quando a água é agitada, não tenho quem me ponha no tanque. Tento chegar, mas sempre alguém chega antes. Jesus disse: Levante-se, pegue a sua maca e comece a andar. O homem ficou curado imediatamente. Pegou a maca e saiu dali. Essa palavra, ela faz muito sentido para mim, principalmente há uns dias atrás, acredito que há um mês mais ou menos, porque eu senti que Deus estava agitando as minhas águas, porque por 20 anos eu fui uma pessoa muito amargurada, uma pessoa que se sentia vítima, uma pessoa que eu me sentia muito rejeitada, eu não sentia amada pelas pessoas, pelo meu marido, pela minha filha, pela minha família e nem por ninguém, na verdade. Eu não deixava as pessoas se aproximarem muito, eu não conseguia expressar o que eu estava sentindo ou passando, então eu fui me fechando, fui ficando uma pessoa fechada para todos, né? E até para Deus. Eu não conseguia expressar nem para Ele o que eu estava sentindo. Mas há uns anos atrás, há 4 mais exatamente, Deus foi começando a trabalhar no meu coração, né? E foi modificando várias coisas no meu coração, nas minhas emoções, e foi me mostrando o que precisava ser mudado e o que eu precisava fazer para que isso fosse modificado na minha vida, né? Então, Deus foi trabalhando, foi mudando, foi tirando coisas, foi tirando pessoas, foi colocando outras pessoas e foi me ensinando que eu era amada, que eu era uma filha amada, que eu sou uma filha amada, que eu sou uma filha preciosa, que eu sou filha do rei e que eu não sou uma vítima, eu sou uma filha e como filha de Deus, eu sou uma herdeira, né? Então eu comecei lendo na Bíblia e vendo como que eu poderia fazer, né, para colocar mesmo o que está escrito, para colocar em prática o que está escrito na Bíblia na minha vida. E fui vendo essa mudança todos os dias na minha vida. Deus foi trabalhando, foi mexendo na terra do meu coração. Às vezes teve vezes que foi bastante difícil, teve vezes que eu chorava bastante. Eu tinha vezes que eu não queria muito fazer outras coisas, só queria ficar ali no meu cantinho quietinha, mas em todo tempo eu estava conectada com Deus para que Ele fosse mudando e transformando a minha vida, né? Então, o que aconteceu? Eu acho que eu já estava tão acostumada a passar por essas situações, que chegou uma hora que eu já não conseguia nem perceber mais o que eu estava passando ou o que estava acontecendo. Porque chega uma hora que parece que a gente acostuma, né? Às vezes você tá passando pela mesma situação e às vezes você já ora tanto tempo por alguma coisa ou por alguém que você já não vê mais solução e acha que aquilo ali não vai mudar. Então eu comecei a ficar, eu acho que eu me esqueci, né, de muitas coisas na minha vida. Eu fui me esquecendo disso e fui deixando para trás, né? Fui deixando para lá, parei de orar por algumas situações, né? Mas aí quando eu fui me conectando mais com Deus, Ele foi me mostrando que eu precisava mudar, melhorar e voltar a ter expectativa na vida, né? Eu precisava voltar a ter sonhos, eu precisava voltar a me ver, né, como uma filha amada, como uma pessoa amada, né? Ele foi mudando a minha identidade, ele foi mexendo na minha identidade, porque eu já não tinha mais identidade. A minha identidade era totalmente distorcida. O inimigo, ele soprava no meu ouvido que eu era uma pessoa rejeitada, que eu era uma pessoa mal amada e que ninguém se importava comigo. E eu fui deixando essas inverdades, né, transformar, mexer no meu coração, e eu fui ficando uma pessoa fechada, amargurada. Mas quando Deus entrou, eu fui vendo que eu não era nada disso e que isso era uma mentira de Satanás, que eu sou amada. E hoje eu consigo me ver
como uma filha preciosa que sou para Deus, né? Então, se você está se sentindo assim hoje, cabisbaixo, ou já faz tempo, às vezes você tem uma doença, às vezes você tem algo que não vê saída, entrega na mão de Deus, coloca na mão dele, porque tem solução. Continue acreditando, crendo, porque tudo que a gente coloca nas mãos de Deus tem solução e tem saída. Ele vai te ajudar. Tire um tempinho todos os dias, pelo menos uns 15 minutinhos, para falar com Deus, para se expressar, para colocar diante dele o que você está sentindo, o que você está passando naquele dia, o que você está passando. Já faz tempo, às vezes já faz muitos anos que você, assim como esse homem aqui no tanque de Betesda, já fazia 38 anos que ele sofria com enfermidade. E aí, ele acho que foi acostumando e foi achando que ele era uma vítima, né? Porque ele falou assim, quando Jesus perguntou pra ele, né, se ele queria ser curado, a primeira coisa que ele falou foi que quando o anjo agitava as águas, ele não tinha como descer. Sempre alguém passava na frente, e às vezes a gente tá pensando a mesma coisa. Sempre que eu vou receber minha bênção, alguém passa na minha frente. Às vezes o meu vizinho que vai na igreja há menos tempo que eu, às vezes alguém que conhece a Deus há muito menos tempo que eu, já recebeu a bênção, e eu não. Como assim? Né? Então, a gente precisa se conectar com Deus para ele mostrar e melhorar o que precisa ser feito, mexido, transformado. Então, assim, só que eu acho que Deus já tinha trabalhado, eu achava até que eu já estava totalmente curada das minhas emoções. Aí, há um mês atrás, Deus começou a me trazer essa palavra do tanque de Betesda. E eu falava, nossa, mas por que Deus tá querendo falar no meu coração com isso? Porque tá me falando muito, essa palavra tá me vindo muito, né? E aí eu comecei a entender que eu comecei a passar por algumas situações, na verdade, que me foram mostrando que eu já tava vivendo como uma vítima de novo, né? Eu já tava me vendo como uma vítima e já tava achando que as pessoas que eram erradas e que eu não, que eu era certa e as pessoas que precisam mudar e eu não. Como eu já estava conectada com Deus, eu achava que eu estava totalmente certa. E que eu falava assim, como assim? E usando da minha proximidade com Deus, da minha intimidade com Deus, às vezes, para fazer orações. Deus, muda o fulano. Deus, o Senhor precisa fazer alguma coisa, o Senhor não tá vendo o que eu estou passando? E Deus me deu uma bronca, né? Eu tava vendo uma pregação da Camila Barros e de verdade eu recebi um chacoalhão de Deus, né? Deus foi falando no meu coração que ele via o que eu estava passando, ou o que eu estava sentindo, o que estava acontecendo, mas ele não concordava. Eu estava fazendo a coisa certa, da forma errada, né? Então eu voltei, né? Deus, ele, como um pai que ama o seu filho, ele nos corrige. Então ele me corrigiu e eu voltei, né? E comecei a entender o que estava passando, porque eu não sou vítima, eu sou uma filha amada, e como filha eu tenho direito na herança, e a gente às vezes não sabe os nossos direitos como filhos, porque a gente não tem lido a Bíblia, que é o nosso manual, que é a nossa herança, né? Então não adianta nada, a gente, igual eu falo sempre pra minha filha, pro meu marido, eu falo, não adianta nada a gente ter uma Ferrari na garagem e ficar andando com um carro super mais baratinho. Por quê? Porque eu não sei usar, eu não sei dirigir às vezes, né? Então a gente precisa ficar atento, ler a palavra e saber o que nos é disponível. Porque somos filhos, a gente não é pedinte, a gente não precisa ficar, Deus, o Senhor não tá vendo o que eu tô passando? Deus, como assim? Não, a gente não é pedinte, a gente é filho. Então, como filho, a gente fala assim, Deus, eu estou precisando disso, eu estou passando por isso, e se for da maneira correta, Ele vai nos atender, porque muitas das vezes a gente não é atendido, porque a nossa oração é uma oração egoísta, que só vê o eu e não vê o lado também do outro. Então que hoje a gente possa se conectar com Deus, para que Ele nos mostre onde que a gente está errando, para que a gente possa se converter os nossos maus caminhos aí diante dEle, e que a gente possa viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Eu declaro sobre a sua vida cura, sobre as suas emoções. Eu declaro sobre a sua vida que nessa semana ainda você vai se conectar com Deus e Ele vai te mostrar o que você precisa fazer, o que está acontecendo de errado, por que você não está recebendo a sua bênção, porque como filhos a gente tem direito, Deus nos deixou uma herança, então a gente tem direito como filhos amados que somos. Você é amada, você é preciosa, você tem direito na herança como filho
filha de Deus. Você é muito amada, você é uma pessoa incrível, mesmo que às vezes as pessoas estão falando o contrário. Não as ouçam, ouçam o que Deus fala a seu respeito, o que importa é o que Deus fala a seu respeito. E Ele fala que você é amada e você é preciosa. Então vamos orar para que Deus traga ao nosso entendimento o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa fazer para que a gente receba a nossa herança como filho amado, para que a gente se conecte a Deus e para que Ele nos mostre como que a gente pode receber mais dele, não somente as suas bênçãos, mas ter a presença dele, porque quando a gente tem a presença de Deus, tudo muda nas nossas vidas, tá bom? Então vamos orar. Pai querido e amado Deus, eu te louvo, Senhor, por estar aqui, Deus, podendo compartilhar um pouquinho, Senhor, da tua palavra e da minha história, amado Deus. E possa, Senhor, fazer sentido na vida de quem está ouvindo, amado Deus. Às vezes essas pessoas estão passando por algumas situações que não vêm saída, Senhor, mas contigo, amado Deus, tudo tem saída, Senhor, tudo tem resposta, amado Deus. O Senhor é quem luta as nossas batalhas e nos dá vitória, Senhor, no tempo oportuno, amado Deus. Que o Senhor possa nos transformar, Senhor, de dentro para fora. E que o Senhor possa mostrar para cada pessoa a sua verdadeira identidade de filhos amados que somos, amado Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, Senhor, por tanto. Obrigado por ser esse Pai presente e fiel que o Senhor é, amado Deus. Eu te peço que derrame bênçãos, que derrame, Senhor, da tua presença, da tua plenitude de vida sobre a vida de cada um que está ouvindo essa mensagem, amado Deus. É o que eu te peço e te agradeço, Pai querido, no nome de Jesus. Amém. Então que você se conecte, que você viva tudo aquilo que Deus tem preparado para você. E a palavra fala que as bênçãos correrão atrás de nós e não somos nós que correremos atrás delas, tá bom? Um beijo, fica com Deus, compartilhe e curte esse vídeo para que faça sentido também na vida de outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Até mais, fica com Deus.